O mal é um conceito relativo à ideia de uma pessoa e à situação em questão. Por exemplo, é errado cortar uma pessoa? Parece que a ideia natural é que é errado cortar uma pessoa, mas quando uma criança ao nascer está em posição errada, uma intervenção cirúrgica é necessária. A ação cortar ficou vinculado agora à necessidade, ou seja, se cortar alguém para um bem, então não é mal. Veja que agora que um médico ao fazer uma cesariana não é mal, mas um médico apenas cortar a barriga de alguém da mesma forma que uma cesariana é mal. Assim também ocorre a análise sobre Deus, no que seja mal e o que seja bem. O grande fator para a existência do mal é a inclusão do chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a característica de que o indivíduo possa discordar ou concordar com qualquer coisa que decida. A questão para Deus estaria vinculado em criar robôs controlados por programas específicos e inalteráveis ou seres com possibilidade de escolha ampla e variada. Neste caso, Deus optou pelo direito de escolha. Mas o direito de escolha tem um custo. O custo de que tais seres podem não concordar com as normas do Criador. Deus colocou Adão e Eva em um paraíso. Caso assim permanecessem, não haveria nenhum problema e viveriam eternamente. Mas foi colocada uma árvore da ciência do bem e do mal, e Satanás podia ter acesso a essa árvore. Ora, não tendo a árvore, nem a serpente, não haveria possibilidade de escolha, pois não teria opções de escolha. Mas, para o livre-arbítrio, é necessária escolha. A pergunta pertinente é: Deus é mau em dar o direito de escolha? Mas mesmo o livre-arbítrio tem reservas. Por exemplo, existe a lei da gravidade. Se alguém pula de um prédio, costuma morrer ao chocar-se com o chão. Mas a gravidade é maldosa a fazer com que a pessoa se espatife no chão? A ideia é que a lei da gravidade são as regras universais para que o homem não se machuque ou morra. Suponha que um homem pule de um prédio de 40 andares, então ele levaria aproximadamente 6 segundos para morrer. Ora, a pessoa que pulou teve o livre-arbítrio para pular, mas não tem o poder de alterar a lei da gravidade. Agora imagine que uma pessoa pule de um avião a 8 km de altura e seu paraquedas não funcione. Mas ele não queria morrer, mas decidiu pular e correr o risco. Por acaso a gravidade é má por não alterar-se e assim fazer tal pessoa não morrer? Tal pessoa demoraria aproximadamente 3 minutos para morrer. A questão é que todo o universo possui regras, e tais regras são criadas por Deus. Devemos viver conforme as regras ou pagar o preço. Uma pessoa que fuma acelera a velocidade de sua morte, e isso é sua escolha. Mas devemos saber que Deus estipula regras, e não o homem que estipula as regras. Caso fosse diferente, um homem que pulasse de um prédio poderia decidir alterar as leis e voar, mas não foi dado ao homem tal poder. Isso quer dizer que Deus é mau? Não, apenas quer dizer que o homem não quer seguir as normas de Deus. Mas por que eu devo seguir as normas de Deus? Porque o homem tem um grande problema, que é ser ignorante e arrogante. Ou seja, o homem tende a fazer o que quer, sem pensar nas consequências de suas ações. Logo, dar muitos poderes ao homem é ruim. Tal é provada pela história, que é altamente perigoso e destrutivo. O homem quer fazer tudo o que deseja, matando, destruindo, pelo gosto de fazer o mal. E não quer aceitar nenhuma intervenção de Deus. Ora, existem limites para a ação do homem, como a lei da gravidade.
Se alguém pula de 2 metros de altura, tal pessoa não morre, mas de 160 metros morre. Assim também existem limitantes para a organização do planeta. Se o homem não fizesse coisas maléficas e Deus o destruísse, então Deus seria mau. Da mesma forma que o médico só pode fazer uma cesariana se correr o risco da criança morrer em um parto normal. Mas se o médico fizer uma cesariana em uma mulher que não tenha problemas e nem esteja grávida, tal médico é mau. Vamos agora colocar na situação problema como fôssemos Deus. Primeiro temos uma grande população que se encontra no seguinte princípio. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Agora temos pessoas que continuamente têm imaginação e pensamentos maus. Neste caso, não haveria mundo, pois só haveriam homens maus. Vamos agora à decisão. Se deixasse o mundo como está, acabaria todas as pessoas que buscam a Deus e só restaria pessoas destrutivas, e o mundo acabaria em 2000 anos. Se destruir todos os homens maus, haverá um período maior para que pessoas possam escolher o caminho correto e o mundo duraria mais 4000 anos. Agora deve-se analisar qual seria a decisão, ou seja, o livre-arbítrio tem limites no caso. Deus tem de atuar quando as coisas entram em sistemas perigosos. Logo, o homem tem livre-arbítrio, mas tem limites. Voltemos à situação do médico e da cesariana. Imagine que uma pessoa não saiba o que é uma cesariana e olhe para o médico ao cortar uma grávida. Tal pessoa ficaria horrorizado e diria que o médico é um assassino maldoso e hediondo. Mas o problema não é o médico, e sim a ignorância daquele que não sabe o que está ocorrendo. Ou seja, para analisar a Deus, observe se Deus não é um médico e você é a pessoa que não sabe o que Deus está fazendo e julga-o como maldoso e hediondo, quando Deus está a salvar a vida de alguém.